é que vocês estão? Eu espero que bem, dispostos, com saúde, felizes. Meu nome é Ângela e nós estamos aqui para mais uma aula. A temática sobre a qual conversaremos hoje é sobre a cultura e o brincar, a cultura do brincar, brinquedos, brincadeiras, algumas questões inerentes à questão da brincadeira. Eu vou trazer algumas informações em relação a assuntos diversos. Mas eu acho importante, antes de qualquer coisa, a gente refletir um pouquinho sobre esse brincar. Vocês já pensaram sobre o brincar? Vocês brincam no seu dia a dia? Será que brincadeira é coisa para criança? Somente para criança? Será que adolescentes, adultos, idosos não precisam brincar? Será que vocês têm algum tipo de brincadeira? Será que ainda se costuma brincar no meio da rua? Eu lembro, há bastante tempo, quando eu era criança, eu morava em um prédio, só que eu vivia brincando lá embaixo no prédio, no pátio, ou às vezes no meio da rua, brincando de amarelinha, de pula-corda. Hoje em dia, as crianças costumam fazer isso? Ou será que é mais dentro de casa? Ou será que é somente na escola? Enfim, são diversas as questões que nós temos sobre o brincar. A gente tem também, a cada ano, tem mais a questão do brincar com algum equipamento eletrônico, jogar videogame, às vezes com o celular as pessoas baixam. Tem muitos, obviamente, que são úteis no sentido de raciocínio lógico, de orientação, de você ter que refletir, tomar uma decisão na hora, então trazem inúmeros benefícios. Por outro lado, a gente sabe que passar muito tempo na frente de uma tela, às vezes sentado na mesma posição, também tem as suas desvantagens. Então tudo a gente tem que pensar em relação ao bom senso, mas a gente tem que aliar a brincadeira à questão do prazer, a questão do gostar, a questão do se divertir, de relaxar. A brincadeira tem um papel fundamental na vida de qualquer ser humano, não somente as crianças. Eu falo isso porque muitas pessoas, na hora que pensam em relação a brincadeira, brinquedo, jogo, associa com as crianças. Então, tem essa reflexão que eu trago aqui para vocês. Se a gente pensar em relação a isso, brincar é uma necessidade inerente ao ser humano e se estende ao longo de toda a vida. Se a gente pensar em relação a isso, se a brincadeira não faz parte do seu cotidiano hoje em dia, pensa em alguma coisa que ajude você a relaxar, a ter aquele momento de se acalmar. Geralmente o jogo propicia isso. Às vezes, obviamente, eu sei, existem os jogos cooperativos, colaborativos, jogos competitivos. Às vezes, quando a gente perde, a gente pode ficar irritado. Mas isso também faz parte, o ganhar, o perder, faz parte também. A gente tem que saber lidar com essas derrotas. Então é outra questão importante também. Enfim, são inúmeros os benefícios que as brincadeiras trazem pra gente. Se a gente pensar em relação a isso também, a gente tem que lembrar que algumas brincadeiras são muito antigas, muito, e fazem parte da cultura popular ao redor do mundo. A gente tem algumas brincadeiras que são bem conhecidas aqui no Brasil, às vezes algumas conhecidas em uma determinada região do Brasil, em alguma determinada cidade, às vezes em uma determinada família. E tem aquelas que são conhecidas ao redor do mundo. Eu vou trazer algumas para vocês. Às vezes pode ter uma variação conforme o local onde você cresce em relação a como elas são chamadas, como elas são denominadas. Mas, de certa forma, as regras, o jeito de brincar continuam os mesmos ao redor do mundo. Por exemplo, você já ouviu falar ou já brincou de cabra cega? É uma brincadeira que foi inventada na China no ano de 500 antes de Cristo. E até hoje, muitas vezes, eu lembro, quando eu era criança, eu costumava brincar de cabra cega com os meus amigos, com os meus primos. Enfim, era uma brincadeira que eu adorava. E até hoje em dia, eu tenho crianças na família, não tenho filhos, mas tenho crianças na família, eu percebi que eles continuam brincando disso. Você já ouviu falar, já conhece, gosta de brincar de cabra cega? Então é uma brincadeira muito antiga e é popular em diversos locais ao redor do mundo. Outra brincadeira sobre a qual nós podemos falar, que não é uma brincadeira, mas às vezes na hora de tomar uma decisão, as pessoas decidem por meio do cara ou coroa.
que é simplesmente você pegar aquela moedinha, jogar para cima e ver o que vai cair, se é a cara ou a coroa. Então quem fez a opção ganha. Isso é uma brincadeira que surgiu na Roma Antiga no ano 300 AC, 300 a.C. Ou seja, há muitos anos vem ajudando a decidir muitas questões, ou às vezes até no sentido de competição, ver quem ganha mais, quem acerta mais, enfim, em muitas localidades ao redor do mundo. Outra brincadeira que a gente pode falar um pouquinho é a questão do Jokenpou. Essa escrita pode ser de diversas maneiras, mas de certa forma é o raciocínio de pedra, papel e tesoura, jogado com diversas pessoas e cada um tem, não sei se vocês, acredito que vocês conheçam, cada uma tem um peso. Então, por exemplo, a pedra, se quebra a tesoura, o papel ganha da pedra, enfim. Nisso as pessoas vão jogando, vão saindo do jogo, até ter aquele que fica por último. Aí tem uma questão, tem treino para isso? Às vezes é uma questão de sorte, entendeu? Não adianta você praticar, vou praticar bastante para aprender a jogar pedra, papel e tesoura. Não, é uma questão de sorte, assim como muitas dos jogos e brincadeiras que existem dependem de sorte. Até aqui tudo bem? Pensando no cara ou coroa, a gente tem também par ou ímpar. Às vezes, para decidir uma coisa, a gente joga par ou ímpar para ver quem ganha, que daí depende de acordo com o número de dedos que você colocou. Isso também não é uma questão da nossa cultura. Em diversos outros países, diversas outras localidades, o par ou ímpar é jogado, é praticado, enfim, é feito para tomar uma decisão. Bem como o jogo da velha. O jogo da velha existe muitas vezes atualmente, às vezes as pessoas fazem pelo celular, que existe como você jogar sozinho contra a máquina, mas eu acho que continua sendo mais comum também em um pedaço de papel. Você faz, entre aspas, o esquema do jogo da velha e vai jogando com outra pessoa só para passar tempo, para ver quem ganha, enfim. É uma brincadeira aí que exige um raciocínio para você ver onde que você vai colocar o círculo, onde você vai colocar o xizinho, enfim, tem todo que raciocínio lógico para ganhar. Você precisa de uma estratégia para ganhar o jogo da velha. A amarelinha, sempre que a gente visita alguma escola, ou às vezes dependendo do bairro por onde nós estamos passando, é comum ver pessoas brincando de amarelinha. Então, independentemente da idade, já foi feito um teste uma vez em outro país, eles pintaram como se fosse uma amarelinha no chão de uma grande metrópole. E mesmo os adultos, na hora que iam passar, pulavam como se estivessem brincando de amarelinha. Isso é uma brincadeira que foi inventada no século XVII e também é comum em muitos lugares ao redor do mundo. O que eu quero falar com isso? Poderíamos conversar sobre diversas outras brincadeiras, mas o importante lembrar é que a brincadeira faz parte, de certa forma, da trajetória de vida da pessoa. A pessoa, em algum momento da sua vida, teve uma brincadeira favorita, teve um companheiro para fazer essa brincadeira, que às vezes as memórias vão por toda a vida acompanhando isso. Eu lembro muito bem de quem eram as minhas melhores amigas da infância, algumas até continuam até os dias de hoje, mas ao mesmo tempo fiz novas amizades e, obviamente, os gostos, as brincadeiras são diferentes. Mas a gente tem que lembrar que todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. Às vezes a gente pensa na vida adulta, no nosso trabalho, na nossa correria do dia a dia, e a gente acha, não tenho tempo para isso, ou brincar é uma perda de tempo, ou não adianta nada. Enfim, isso é uma questão única, gente. Como eu estou falando para vocês, o brincar, o prazer, a brincadeira, o relaxar durante uma atividade como essa, às vezes pode ser no sentido de querer ganhar, às vezes pode ser simplesmente para espairecer. É muito importante para todos nós, independentemente da idade que nós temos. Eu vou mostrar para vocês agora algumas professoras, quem sabe algumas vocês não conheçam, outras vocês estejam revendo aqui das videoaulas ou das escolas. Eu vou trazer algumas fotos dessas pessoas, como elas são atualmente e também como elas eram quando pequenas e algumas brincadeiras que elas gostavam ou alguns brinquedos que elas tinham como favoritos. Acompanhem comigo.
Então, conhecem algumas das professoras que eu mostrei? Eu acho que é muito interessante, né? Ver como a pessoa é atualmente, como era quando criança e alguma brincadeira que elas gostavam. Antes de ir adiante, eu tenho uma atividade para vocês. Na verdade é algo bem simples, mas eu acho que é importante a gente fazer e refletir. O que eu vou pedir para vocês fazerem é o seguinte: eu vou pedir para vocês conversarem com pessoas do seu convívio familiar sobre as brincadeiras, jogos, brinquedos da infância deles e que você reflita sobre as brincadeiras que você conhece. É para você pensar em relação a algumas semelhanças e algumas diferenças. Se as brincadeiras são as mesmas, se mudaram, se as brincadeiras narradas por essas pessoas de mais idade, se você conhece, já ouviu falar, se tem alguma coisa bem diferente. Enfim, é um bate-papo que você tenha com alguém do seu convívio familiar que tenha mais idade sobre o que essa pessoa costumava brincar, o que tipo de brinquedo que essa pessoa tinha no passado e sobre o teu cotidiano. O que você gosta de brincar, o que você gostava de brincar quando era mais novo. Enfim, escreva algumas similaridades, algumas coisas em comum, algumas brincadeiras de repente em comum e algumas coisas que são bem diferentes. Então, conseguiu pensar em relação a descobrir alguma semelhança, alguma diferença? Isso é bem interessante para a gente refletir até sobre como era a vida no passado, como é a vida atualmente. A gente sabe que devido à tecnologia, as coisas estão mudando com uma velocidade muito rápida, mas algumas continuam sendo as mesmas há milênios, há centenas de anos. Mas agora falando um pouquinho sobre brinquedos. Eu acho que a gente tem que falando sobre algumas brincadeiras, mas a gente tem que falar também sobre os brinquedos. Você tem ou você tinha algum brinquedo favorito? Eu vou falar da minha experiência. Eu adorava brincar com bonecas, eu adorava brincar com jogos de bola, enfim, jogar. Aqui em Curitiba a gente chama, pelo menos na minha família, era conhecida com o termo de caçador. Enfim, tem diversas, pular elástico, tem diversas brincadeiras que eu adorava. Então era uma alegria muito grande quando eu conseguia brincar com fazer essas brincadeiras ou brincar com alguns tipos de brinquedo, por exemplo, bonecas. Se a gente pensar em relação à boneca, há tantos tipos diferentes de boneca conforme a localidade, conforme a cultura. É um dos brinquedos mais antigos e populares de todo o mundo. E é isso que eu vou trazer agora para vocês. Algumas curiosidades sobre alguns tipos diferentes de bonecos ou bonecas ao redor do mundo. Se a gente pensar até pela questão do físico, tem materiais diferentes para confeccionar essas bonecas, tem rostos diferentes, roupas diferentes, enfim, elas podem ser muito diversificadas. E trazendo um pouquinho sobre bonecas em outras culturas, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão cultural dessas bonecas. Todas elas, ou a maior parte delas, pode ser utilizada para a questão do lúdico, para a questão da brincadeira. Às vezes pode ser no sentido decorativo e às vezes tem toda uma questão histórica por trás delas. Por exemplo, a primeira boneca que eu vou falar um pouquinho é uma boneca que vem lá do Japão, que se chama Haniwa, que ela é confeccionada com terracota, que é um material feito por argila cozida, e ela era utilizada para rituais, isso há milênios atrás. No ano de 3 a.C. já era utilizado esse tipo de boneca. Então, quando foi encontrado isso, foi uma descoberta histórica muito conhecida. Então, eram bonecas do Japão
utilizados em alguns tipos de rituais. Continuando ainda no Japão, a gente tem outro tipo de boneca que se chama karakuri, que é um tipo de marionete que surgiu no século XVII, e os gestos, o tipo de movimento é uma forma de entretenimento muito grande. Então ela tem toda uma questão motora bem detalhada. E a gente vai assistir um videozinho sobre isso. Nesse vídeo a gente vê uma dessas bonecas karakuri com o arco e o flecha. E preste atenção nos movimentos dela. Acompanhe comigo. Interessante, né? Eu acho esse vídeo uma expressão artística. É um tipo de boneca, mas tem toda uma especificidade em relação a ela.
Falando sobre outra boneca agora que vem lá da África, que se chama Abayomi. Há diferentes versões da história em relação a essas bonecas, mas uma das versões mais conhecidas diz que as mães africanas rasgavam retalhos de suas saias e criavam pequenas bonecas feitas de tranças ou nós que serviam como amuleto para essas crianças quando elas estavam dentro dos navios sendo trazidas por meio da escravidão. Então tem toda uma história por trás das abayomis. E eu vou mostrar um pouquinho dessa história por meio de um vídeo também. E no final desse vídeo, a pessoa ensina como confeccionar uma abayomi, que é bem simples, então eu acho bem interessante pela questão de simbologia que ela traz. Acompanhe comigo esse vídeo. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ayo e hoje eu vim contar uma história muito importante, tanto para nós brasileiros, para conhecermos nossas origens, quanto para o povo africano, já que é totalmente parte de sua cultura. É a história da Abayomi, essa boneca preta que tem um significado enorme. O mundo de histórias! Na época da escravidão, eram trazidos em navios negreiros mães com seus filhos e filhas. As crianças nem sempre ficavam com suas mães. Então, suas mães usavam como forma de acalmar as crianças durante a viagem e como forma de deixar-lhes algo de lembrança, uma boneca, feita com pano de suas saias, rasgado com as unhas e amarrados ou trançados, formando cabeça, braços e pernas. Abayomi significa encontro precioso que traz felicidade. As bonecas são usadas como um amuleto, que quando entregue a alguém, simboliza alegria e felicidade. Agora que já conhecemos a história, vamos fazer a nossa própria Abayomi? Vamos precisar de 2 pedaços de pano na cor preta, um maior e um menor, um pedaço de pano colorido ou estampado e tesoura. Para começar, vamos cortar o pano preto no meio e até a metade dele, deixando uma parte inteira e 2 separadas. Vamos dar um nó em cada uma das pontas, um para a cabeça e 2 para os pés. O pedaço menor, vamos amarrar no pedaço maior. E vamos dar mais 2 nós para fazer as mãos. O corpinho está pronto. Vamos medir o vestido e fazer um furo no meio, para passar a cabeça. Vamos pegar outro pedacinho e amarrar na cabeça. Esse será o turbante. E também vamos pegar um pedaço mais fino para amarrar o vestido e fazer a cintura da boneca. E está pronta. Agora, vocês podem fazer as suas próprias abayomis. Gostaram? Compartilhem com seus amigos e familiares, para que eles possam conhecer essa história e até mesmo fazer seus próprios encontros preciosos. Até a próxima. Tchau, tchau. Bonita história, né? Agora a gente vai lá para a Rússia. A Rússia é bem conhecida por um tipo de boneca chamado matrioscas ou matrioshkas, que é um tradicional brinquedo. E o que são as matrioshkas? São uma série de bonecas, geralmente feitas de madeiras, e vem uma dentro da outra. Então você abre a maior matrioshka de todas, na hora que você abre, tem uma outra com o mesmo tipo de pintura, mesmo tipo de roupa, você abre, tem outra menor, ou seja, elas são ocas, com exceção da última, que é pequenininha, que daí não tem nada dentro dela, mas enfim, é um brinquedo típico russo. E até hoje em dia a maior parte das casas ainda tem, bem como a casa de turistas que compram, uma vez que ele é um dos brinquedos mais tradicionais nesse país. Vindo aqui para o Brasil, mais especificamente para a região do Nordeste, a gente tem os bonecos de Olinda. Os bonecos de Olinda, como vocês podem ver aí nessa foto, eles são geralmente vistos durante a celebração de carnaval. Mas o que é importante em relação aos bonecos de Olinda? Geralmente eles representam pessoas, podem ser celebridades, podem ser políticos, podem ser esportistas conhecidos. Então são confeccionados bonecos com a aparência, obviamente, como é um trabalho simplesmente de carnaval, de brincadeira, é confeccionado com a cara dessas pessoas conhecidas. E daí as pessoas entram embaixo desses bonecos de Olinda e vão carregando durante o carnaval, onde há muita música. Então pensa, Nordeste, maior parte do Nordeste é uma região quente. O carnaval geralmente é em fevereiro, que é um mês
muito quente. São bonecos pesados, grandes. Eu tive a oportunidade de conhecer Recife e Olinda recentemente e eu tirei algumas fotos só para vocês verem a questão de alguns dos bonecos. Então vocês podem ver nessa primeira imagem algumas personalidades da música, David Bowie, Freddie Mercury, que é o vocalista do Queen, os Beatles. Ali no meio sou eu, com o Chacrinha e outra das pessoas que participava do seu programa, talvez não seja do tempo de vocês, mas se chamava El Que Maravilha, só para vocês verem o tamanho desse boneco. Eu já sou uma pessoa alta e esses bonecos são muito maiores que eu. Depois a gente tem o Kiko, a Chiquinha, o Seu Madruga, enfim. E nesse local que eu visitei, que é um museu bem divertido, com as diversas, em Recife, mas que mostra a questão dos bonecos de Olinda, é bem interessante de conhecer, porque tem toda a história, quais foram os mais utilizados no mês passado, no carnaval passado, enfim, um pouquinho da história de como eles são confeccionados e vídeos mostrando sobre isso. Então é uma parte histórica e cultural bem conhecida, que vem lá do Nordeste, mais especificamente da cidade de Olinda, e que é conhecida em todo o Brasil e quem sabe em outros locais do mundo também. Agora a gente vai para uma outra boneca, mas aqui do Brasil também, que são as bonecas Carajá aqui do Brasil. As bonecas Carajá são um patrimônio cultural aqui do Brasil. Se a gente pensar em relação a isso, é uma referência cultural nas aldeias indígenas. É uma boneca confeccionada com uma técnica de cerâmica. Então, se a gente pensar, elas têm formatos diversos, mas são bem específicas e fáceis de identificar. E tem toda uma referência indígena por trás delas. Nessa imagem que vocês viram, há 3 tipos de bonecas Carajá que foram tiradas pela professora Janaína. Então, em relação a isso, elas são bem importantes aqui para a nossa cultura. Indo agora lá para a Alemanha, na Alemanha a gente tem um tipo de boneco, quem sabe vocês conheçam, porque ele tem sido utilizado como decoração de Natal, muitas vezes. A gente tem um balé bem famoso no mundo todo que se chama Quebra-Nozes. E os Quebra-Nozes é um boneco de madeira de soldados, cavaleiros ou reis criados no século XV lá na Alemanha. Então, se a gente pensar em relação a isso, atualmente eles são uma decoração muitas vezes associada ao Natal, mas eles são inspirados por um balé bem conhecido e tem toda uma história por que eles têm geralmente esse formato de soldado, de rei, enfim. É bem interessante e eu sugiro que vocês pesquisem mais para conhecer um pouquinho sobre eles. Agora a gente vai lá para a França ou quem sabe para a Itália, onde há umas bonecas chamadas marionetes. O que são as marionetes? Marionetes marionete é uma pequena figura de madeira ou pode ser até de papelão que uma pessoa movimenta com os dedos ou por meio de cordéis de pequenas cordas. Ou seja, é uma forma tradicional de apresentação artística. Essas bonecas podem representar pessoas, animais, objetos e a pessoa vai movimentando com os dedos, cada vez um cordel é preso a uma parte do boneco, então ele vai se movimentando. Há muitas vezes apresentações na rua onde realmente a pessoa mostra como que ele está fazendo esses movimentos e originalmente não se mostrava quem estava por trás desse movimento. Então tem toda uma arte para que realmente fique o mais verídico possível, o mais parecido com o movimento se fosse uma pessoa de verdade, um animal de verdade ou de certa forma um objeto que está sendo movimentado em uma determinada cena. Tá aqui tudo bem? Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Existem brinquedos ou brincadeiras que são específicos para meninos ou para meninas? Vamos refletir em relação a isso. Há alguma coisa, puxa vida, isso é só para menino, ou esse tipo de brincadeira não é para menina. Tem algumas pessoas que às vezes acreditam que existe. Mas olha essa imagem. Geralmente futebol é associado com o esporte de meninos. Mas a gente tem a cada ano um número maior de meninas que vem jogando, que vem se destacando e que gosta. Quem disse que futebol é um esporte de meninos? É um esporte que pode ser praticado por qualquer um. Então a gente tem que pensar em relação a isso. A gente tem que rever, caso você considere, futebol é esporte de meninos, menina não joga futebol. Por que não? Da mesma maneira, a gente pode pensar que brincar às vezes com bonecos ou brincar de casinhas
é uma questão somente para meninas. A gente vê nessa imagem, provavelmente um pai com um filho, que estão brincando de casinha, brincando de boneca. Se a gente pensar, esse menino, quem sabe, quando for adulto, tem um filho, tem uma filha, será que isso não auxilia ele? Ou qual que é o problema em brincar? Não tem nada, se ele gosta. Eu acho que a questão do boneco, do imaginário, da imaginação, de pensar o que essa boneca ou esse boneco está fazendo, é muito importante. Então a gente tem que pensar, não há um brinquedo ou um jogo específico para um gênero. Se a pessoa tem vontade de brincar, a gente tem que respeitar e tem mais é que incentivar mesmo. Afinal, o brincar, a brincadeira, o jogo faz bem para a pessoa. Outra questão que eu gostaria de refletir com vocês é em relação à questão financeira. Será que a gente precisa de muito dinheiro para ter brinquedos? Será que os melhores brinquedos são os brinquedos mais caros? Eu acho que a gente tem até que refletir. Às vezes a gente compra brinquedos e não tem nada de errado em relação a isso. Mas enfim, há muitos brinquedos em que a pessoa tem o brinquedo, mas na verdade o brinquedo faz tudo sozinho. Por exemplo, os brinquedos eletrônicos, que às vezes você está com um controle remoto, aperta um botão, o brinquedo sai correndo, outro botão, o brinquedo pula. Enfim, é fantástico isso, é legal. Mas tem muitas crianças que preferem aquilo na imaginação dela, ela fazer o movimento, ela decidir o que vai acontecer com o brinquedo. Enfim, o que a gente pode pensar é, às vezes, de acordo com a nossa imaginação, eu posso pegar uma tampinha, eu posso pegar um pedaço de papel, eu posso amarrar um barbante, e na minha imaginação aquilo pode ser um carro, pode ser um cachorro, pode ser uma carruagem, enfim, em relação a isso, pode ser diversas questões sobre qual a gente vai decidir ainda, tá certo? Então, sobre esse aspecto de dinheiro, a gente tem que pensar, a gente às vezes pode construir muitos brinquedos com a nossa imaginação. E eu vou mostrar mais um videozinho. Esse videozinho mostra sobre um local onde brinquedos são consertados. A gente poderia, de certa forma, falar que é um hospital de brinquedos. Assistam comigo. Quem nunca fez isso aí, ó? Brinquedo. Qual era o seu preferido? Boneca, né? E quando estragava a sua boneca? Brincava assim mesmo. Você já teve aquele brinquedo assim que você adorava e que estragou? Já. E aí, o que você fez com ele? Joguei fora. Não pôde arrumar? Naquele tempo não arrumava, não. E hoje, se tivesse um local? Eu levaria para arrumar. Esse lugar existe. Esse aí, por exemplo, é um cirurgião de brinquedos. Nós chegamos aqui no balcão do pronto-socorro dos brinquedos. Ali está o plantão médico, ó. O clínico geral é Marcelo Henrique. Chega mais perto aqui, ô Jarim. O psicólogo é o Fernando, tem 2 cirurgiões, ó. O Lucas, o Maurício, e tem até pediatra, que é a Marli Cardoso. É uma brincadeira séria que existe aqui nessa loja há bastante tempo e ajuda as crianças a continuarem brincando e sonhando. Quem é que nunca teve um brinquedinho daqueles do qual você não consegue desagarrar, dormir com ele, levar pra lá e pra cá e quebra a perninha, sai a roda? Qual o problema? Qual o problema? Aqui eles dão solução para isso e para muito mais. Ainda bem, né? Aqui trabalham 3 doutores. O Marcelo, clínico geral do meio. O cirurgião Lucas, da direita. E o psicólogo Fernando. Um mundo feito de rodinhas, circuitos, pedacinhos preciosos de brinquedos. Pedacinhos da infância. Esses são os brinquedos que chegaram nos últimos 7 dias para arrumar. Normalmente, dos 20 objetos que chegam, 12 são brinquedos pequenos. Mas tem, ó, patinete, tem carrinho elétrico. E aí agora, vocês vão ver que tem psicólogo que conversa com um brinquedo que está doente, machucado. É assim. Olha ali, gente. Conversando com um bichinho, com o dinossauro que machucou a boca. E ele conversa com o bicho não fica nervoso na hora de arrumar. É o psicólogo Dr. Fernando? Isso, Dr. Fernando. Psicólogo. Psicólogo dos brinquedos. Você conversa com ele? Converso, procuro manter ele sempre calmo, né? Porque às vezes é um procedimento meio complicado, mas de qualquer forma estamos preparados para poder solucionar o problema dele, independente de qual problema seja. Tá? Ele leva a sério mesmo. Sério, leva a sério, porque é como se fosse
um parente, um amigo, né? Então a gente procura ajudar da melhor forma possível. Essa boneca aqui, ela é da Estrela, ela é de uma cliente chamada Lázara, que é uma senhorinha, já deve ter uns 65 anos, mais ou menos. Certamente era quando ela era criança, né? Com certeza. É fácil para arrumar? Aparece ou não? Aparece bastante, né? Principalmente esses produtos mais antigos, né? E o dinossauro T-Rex? Como deve estar, hein? Olha ali, gente! Tá na mesa de cirurgia. Agora é um procedimento bem complicado. Estão arrumando a boquinha do T-Rex. Aê! Doeu nada, tá vendo? Batidas, tombos. Aqui tem remédio. Em média, R$50. O brinquedo, às vezes, fica internado, todo embaladinho, limpo, até que o dono venha buscá-lo. E aqui, a gente volta no tempo. Vou dar uma voltinha nesse aí, ó. Beleza, né? Beleza, mas opa! Olha o tombo! Machuquei não. Se machucasse, tinha conserto também. Ok, agora você viu que tem médico que fala com o brinquedo, que arruma. Calma, você vai ficar bem, tá? Pode ficar calmo. Não é exagero pensar que até o mundo pode ter conserto. Então a gente falou sobre alguns tipos específicos de brinquedo, depois a gente falou um pouquinho sobre as bonecas. E você consegue lembrar ou pensar em relação a outros tipos de brinquedos e brincadeiras? A gente tem brincadeiras de ação, esportes, aventura, de cartas, de desenho, de escrita, que exigem um raciocínio estratégico, enfim. A gente poderia falar também da mesma maneira que eu trouxe sobre diversos tipos de bonecas, eu poderia trazer também sobre diversos tipos de jogos de tabuleiro, mas daí daria mais uma aula, a gente não vai ter tempo para isso. Mas o que eu quero trazer para vocês há muitas variedades de brinquedos. Então aqui a gente falou sobre algumas específicas, mas é óbvio, quem sabe na família de vocês tenha muitos tipos de brinquedos e brincadeiras que nem sejam jogados ou brincados em outras localidades. Ok, não tem problema algum. Se a gente pesquisar na internet, há centenas que variam conforme a localidade. E agora, vamos para a nossa parte de inglês. Eu vou trazer aqui selecionei somente alguns bem simples, alguns termos bem simples associados a alguns brinquedos. Que eu vou falar, eu quero que vocês repitam, ok? Vamos lá, começando. A gente tem toys. Toys. Toys quer dizer brinquedos. Vou falar sobre alguns brinquedos com vocês. Vamos lá. O primeiro deles, tenho certeza que todo mundo já brincou, ou tem em casa, ou gosta de brincar. Não importa qual tipo de jogo que você faça com isso, mas é nossa bola. Então repitam, por favor. Ball, ball, ball. Outro, carrinho, que tantas crianças gostam de brincar. Carrinho, carro, car. Toy car, o nosso carrinho de brinquedo. Toy car, toy car. Repitam comigo. Toy car. Outro que a gente falou bastante, doll, que é a boneca. Doll, doll. Outro, quem sabe, às vezes a gente vai visitar a escola, se a gente está passando de carro, eu acho tão bonito. Já tentei, mas eu não tenho habilidade para empinar pipa, para soltar pipa. Pipa em inglês, kite. Kite. E uma curiosidade para vocês, soltar pipa em inglês é uma expressão que se diz fly the kite, voar a pipa. Interessante, né? Por quê? Porque a pipa voa. Um que muitos conhecem, gostam, eu acho perigoso porque eu não tenho habilidade para isso, skateboard. 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 Para quem é aquilo que eu falei? Às vezes gosta de ficar mais quietinho, a gente tem que pensar na questão de saúde, porque em excesso pode fazer mal, mas eu sei que muitos jovens gostam muito de jogar videogame. Videogame. Enfim, não importa qual é o jogo, o brinquedo favorito que você tem. Importa é você se sentir bem com ele e a gente tem que pensar na questão lúdica, o quanto isso é importante, independentemente da idade. Em inglês, se eu quiser perguntar qual é o seu brinquedo favorito, what's your favorite toy? What's your favorite toy? E a resposta para isso seria, my favorite toy is
Por exemplo, aí a gente tem na tela a ball. My favorite toy is a ball. Se fosse uma boneca, my favorite toy is a doll. Se fosse uma pipa, pipa, raia, papagaio, os nomes podem variar conforme a região. My favorite toy is a kite. E eu trouxe como último exercício pra gente um caça-palavras. Com algumas dessas palavras que a gente viu, eu vou dar um tempinho para vocês tentarem encontrar. Vamos lá! Conseguiram encontrar? Vamos lá, vou mostrar para vocês onde que eles estão. Espero que tenham encontrado. Primeiro, ball. Tá ali assinalado em verde, ball. Segundo, skateboard. Skateboard. Kite. Kite. Videogame. Essa eu acho que era mais difícil, né? Por estar na diagonal. Videogame. E a próxima, doll. Doll. Conseguiram encontrar? Espero que tenham conseguido. A nossa aula está chegando ao fim. Enfim, a gente tem que pensar em relação ao quão importante o brincar é. Então a gente tem que separar, às vezes, um tempinho todos os dias para a gente espairecer, para a gente realmente refletir sobre um pouquinho do nosso dia a dia e depois esquecer, brincando, pensar em relação ao que você está fazendo, focar no jogo. Isso é importante para a nossa vida também, independentemente da idade. A gente fica aqui, até a próxima, tchau, tchau!